195b. A União, Estados, DF e município poderão solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio tenha lhe sido assegurado pela legislação, por meio de requerimento acompanhado dos documentos previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 195-A. Recebido o requerimento na forma prevista no caput deste artigo, o oficial de registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observando o disposto nos parágrafos 5º e 6º do 195-A. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da possibilidade de requerer abertura de matrícula para seus bens, nos termos do caput, o município poderá, em acordo com o Estado, requerer em nome deste Estado a abertura de matrícula de imóvel urbano estadual situado no limite do respectivo território municipal no registro de imóveis competente. Então, havendo um acordo entre o município e o Estado, o município pode requerer a abertura de matrícula de imóvel do Estado que está situado dentro do território do município. Parágrafo 3º. O procedimento de que trata este artigo poderá ser adotado pela União para registro de imóvel rural de sua propriedade, observado o disposto nos parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 desta lei. Parágrafo 4º. Para a abertura de matrícula em nome da União, com base neste artigo, a comprovação de que trata o inciso 2 do caput do 195-A será realizada no que couber, mediante procedimento de notificação previsto no artigo 12A e 12B do Decreto número 9760, com ressalva quanto ao prazo para a apresentação de eventual impugnação, que será de 15 dias na hipótese de notificação pessoal e de 30 na hipótese de notificação por edital. Artigo 196. A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado e do registro anterior que constar no próprio cartório. Artigo 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo titular será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior e da existência e inexistência de ônus. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188, de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável. Para que? Cadê o restante dos incisos? Tá. Eu vi aqui que esse artigo 198, que dispõe sobre o procedimento de suscitação de dúvida, os incisos 1, 2, 3 e 4 foram revogados pela Lei 14.382 de 2022, razão pela qual no material só consta o inciso 5 e 6. Bora lá. Vou ler novamente o artigo 198. O procedimento de suscitação de dúvida, tá? Então, se houver existência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188 desta lei, e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data e identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que o interessado possa satisfazê-la
ou caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado vai requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la. Parágrafo 1º. O procedimento da dúvida observará o seguinte: no protocolo, o oficial anotará à margem a ocorrência da dúvida. Após certificar a prenotação e a suscitação de dúvida no título, o oficial rubricará todas as suas folhas. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-a para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15. Então, quando o oficial dá ciência da dúvida para o apresentante, ele impugna perante o próprio juiz e não perante o oficial. Certificado o cumprimento do disposto no inciso 3, serão remetidos eletronicamente ao juiz competente as razões da dúvida e o título. Certificado o cumprimento do inciso 3, vai ser remetido eletronicamente as razões da dúvida e o título. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo ensejará a aplicação da pena prevista no artigo 32 da 8935, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Averbação de inquérito civil no registro imobiliário. Não é cabível a requisição da averbação de inquérito civil no registro imobiliário pelo MP com fixação de prazo para cumprimento. O procedimento adequado seria o MP requerer a averbação. Cabendo ao oficial registrador, se necessário, suscitar dúvida ao juízo competente, conforme a 6.015 relata. O MP estadual, ao requisitar a averbação com prazo para cumprimento, adotou procedimento não amparado pela legislação. Embora seja importante dar publicidade sobre irregularidade em parcelamento, o devido processo legal deve ser observado conforme artigo 5º, inciso L e V da Constituição Federal. O STJ ressaltou que o MP pode ainda requerer a averbação e o oficial de registrador pode suscitar dúvida, observando o procedimento legal. Então, a ilegalidade aqui reconhecida pelo STJ foi que o MP ele adotou um procedimento diferente da legislação, impondo um prazo ao registrador. Então, esse foi o erro do MP. Não requerer a averbação do inquérito, mas sim requerer fixando um prazo para a sua averbação. Ele tem que obedecer a 6.015 também. Intervenção de terceiro em procedimento de dúvida registral. Não é cabível a intervenção de terceiro em procedimento de dúvida registral suscitada por oficial de registro de imóveis. Por quê? Porque o procedimento de dúvida, ele não é um procedimento jurisdicional, ele é um procedimento administrativo. Então, não cabe intervenção de terceiro, né? Artigo 199. Se o interessado não impugnar a dúvida, que é de 15 dias, será ela ainda assim julgada por sentença. Independente de impugnação do interessado, a dúvida vai ter que ser resolvida, né? Vai ter que ser solucionada pelo juízo competente por meio da sentença. Artigo 200. Impugnada a dúvida, com documentos que o interessado apresentar, será ouvido o MP no prazo de 10. Não apresentada a dúvida, vai para julgamento. Apresentada ou não apresentada impugnação, vai para julgamento. Apresentada a impugnação com documentos, ouve-se o MP.
Se não for requerida diligência pelo MP, né, o juiz vai proferir a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes nos autos de suscitação de dúvida. Artigo 202. Da sentença, poderão interpor apelação com efeito devolutivo e suspensivo. Quem pode interpor? Interessado, MP e terceiro prejudicado. Artigo 203. Transitada em julgada a decisão da dúvida, proceder-se-á do seguinte modo: se ela for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independente de translado, dando-se ciência da decisão ao oficial para que a consigne no protocolo. Precisa estar registrado no protocolo e, em seguida, cancelar a prenotação. Agora, se a sentença for julgada improcedente, o interessado ele vai apresentar novamente os seus documentos com respectivo mandado ou certidão de sentença, que ficarão arquivados para que desde logo se proceda ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 204. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente, ou seja, a dúvida ela pode ser reavaliada pelo juiz, né? Impossibilitada de impugnação por recurso especial em dúvida registral. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o procedimento de dúvida suscitado pelo oficial de registro possui caráter administrativo, tornando inviável a impugnação por meio de recurso especial. Artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se decorrido 20 dias, prazo importante que a gente precisa aprender, se decorrido 20 dias da data do seu protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, o efeito da prenotação cessará depois de 40 dias. Então, na REURB, a gente tem um efeito da prenotação maior, né? Ela aí de 40 dias, 20 dias a mais do que os demais títulos. Artigo 206. Se o documento, uma vez prenotado, não puder ser registrado ou o apresentante desistir do seu registro, a importância relativa à despesa prevista no artigo 14 será restituída, deduzida a quantia correspondente às buscas e à prenotação. Artigo 206. Quando o título for apresentado para prenotação, o usuário poderá optar pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e custos, recolhimento do valor da prenotação e depósito posterior do pagamento do valor restante no prazo de 5 dias, contado da data da análise pelo oficial que concluir pela aptidão do registro. Parágrafo 1º. Os efeitos da prenotação serão mantidos durante o prazo de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Efetuado o depósito, o procedimento registral será finalizado com a realização do ato solicitado e a expedição da respectiva certidão. Parágrafo 3º. Fica autorizada a devolução do título apto para registro em caso de não efetivação do pagamento, no prazo previsto no caput deste artigo, caso em que o apresentante perderá o valor da prenotação. Parágrafo 4º. Os títulos apresentados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer atividade de depósito centralizado
o registro de ativo financeiro e valores mobiliários nos termos do artigo 22 e 28 da Lei 12.810, respectivamente, poderão efetuar pagamentos pertinentes à vista de fatura. Artigo 5º. O parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se à unidade federativa que adote forma de pagamento por meio de documento de arrecadação. Parágrafo 6º. A reapresentação de título que tenha sido devolvido por falta de pagamento do emolumento, nos termos do parágrafo 3º, depende do pagamento integral do depósito prévio. Caloteiros não tem vez. Paga antes agora, viu, Pepe? Parágrafo 7º. O prazo previsto no caput deste artigo não é computado dentro do prazo de registro de que trata o artigo 188 desta lei. No caso, esse artigo 188, ele trata sobre o prazo para registro do título ou emissão de nota devolutiva, que em regra ocorre em 10 dias, né? E aí temos as exceções para atos mais simples que deverão ocorrer em prazo inferior, no prazo de 5 dias. Artigo 207. No processo de dúvida, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. No caso, sempre que o oficial tiver razão. Artigo 208. O registro começado dentro das horas fixadas não será interrompido, exceto por motivos de força maior, declarado, prorrogando-se o expediente até ser concluído. 209. Artigo 209. Durante a prorrogação, nenhuma nova apresentação será admitida, lavrando o termo de encerramento no protocolo. Artigo 210. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial, substituto legal ou escrevente expressamente designado pelo oficial ou seu substituto e autorizado pelo juiz competente, ainda que o primeiro não esteja nem afastado nem impedido. Artigo 211. Nas vias dos títulos restituídas aos apresentantes, serão declaradas resumidamente por carimbo os atos praticados. Artigo 212. Se o registro ou averbação for omisso, imprecisa ou não exprime a verdade, a retificação será feita pelo oficial de registro competente a requerimento do interessado por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213. Facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. A jurisdição não pode se afastar, né? Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no 203 não exclui a prestação jurisdicional a requerimento da parte prejudicada. Artigo 213. O oficial retificará o registro ou averbação. Esse procedimento é muito importante. De ofício a requerimento do interessado nos casos de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título, indicação ou atualização de confrontação, alteração de dominação de logradouro público, comprovada por documento oficial, retificação que visa a indicação de rumo, ângulo, de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais,
Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do título. Reprodução de descrição de linhas divisórias de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documento oficial ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte ou não alteração da área, vai ser instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional, com a prova de anotação de responsabilidade técnica do competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, bem assim pelos confrontantes. Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis, a requerimento do interessado, para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento ou ainda por solicitação do oficial de registro de imóveis pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca de situação do imóvel ou domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 3º. A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante no registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou aquele fornecido pelo requerente. Não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato vai ser certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo sua notificação mediante edital, com o mesmo prazo fixado no parágrafo 2º, 15 dias, publicados 2 vezes em jornal local e de grande circulação. Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar a impugnação no prazo da notificação. Parágrafo 5º. Fim do prazo sem impugnação, o oficial vai averbar a retificação requerida. Se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial vai intimar o requerente e o profissional que houver assinado a planta, então ele intima 2 pessoas, a fim de, no prazo de 15 dias, se manifestarem sobre a impugnação. Havendo impugnação e as partes não tiverem formalizado a transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que vai decidir de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. Parágrafo 7. Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, poderá ser apurado o remanescente de área parcialmente alienada, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das áreas remanescentes. Parágrafo 8º. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, desde que constem no registro ou sejam logradouros devidamente averbados. Parágrafo 9º. Independentemente de retificação, 2 ou mais confrontantes poderão, por meio da escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si. E se houver transferência de área com recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural ou imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. Parágrafo 10.
entendem-se como confrontantes. Quem são os confrontantes? São os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre os imóveis contíguos. Observado o seguinte: inciso 1, o condomínio geral, de que trata o capítulo 6, da parte especial da 10.406, que será representado por qualquer um dos condôminos. Inciso 2, o condomínio edilício, que será representado pelo síndico, e o condomínio por fração autônoma, que será representado pela comissão de representantes. Não se inclui como confrontante, muito importante. Vou botar uma estrelinha aqui. Não é confrontante o detentor de direito real de garantia hipotecária ou pignoratícia, o titular de crédito vincendo cuja propriedade imobiliária esteja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro. Parágrafo 11. Independente de retificação. Inciso 1. A regularização fundiária de interesse social realizada em zona especial de interesse social, promovida por município DF, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. Inciso 2. A adequação da descrição do imóvel rural às exigências do artigo 176, parágrafo 3º e 4º e 225, parágrafo 3º desta lei. A adequação da descrição do imóvel urbano decorrente de transformação de coordenada geodésica entre o sistema de georreferenciamento oficial. A averbação de auto de demarcação urbanística e registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social, de que trata a Lei 11.977. E o registro do parcelamento de glebas para fins urbanos, que esteja implantado e integrado à cidade nos termos do artigo 71 da Lei 11.977. Parágrafo 12. Poderá o oficial realizar diligência no imóvel para constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra. Parágrafo 3º. Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. E a prenotação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação de registro. Parágrafo 14. Caraca, que artigo grande. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros fatos constantes no memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. Parágrafo 15. Não são devidos custos e emolumentos notariais ou de registro decorrente de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. Parágrafo 16. Na retificação de que trata o inciso 2 do caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançados pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. Parágrafo 17. Se realizada buscas, não for possível identificar o titular do domínio do imóvel confrontante, do imóvel retificado, definido no parágrafo 10, deverá ser colhida a anuência de eventual ocupante, devendo o interessado não identificado ser notificado por meio de edital eletrônico publicado uma vez na internet, para se manifestar no prazo de 15 dias úteis, com as implicações previstas no parágrafo 4º deste artigo.